Olá a todos, sejam bem-vindos a mais uma aula da nossa oficina, a Geombó, a culinária dos orixás. Primeiramente eu queria pedir desculpas, nos vídeos anteriores eu acabei falando a culinária afro-brasileira, que não deixa de ser, mas o nome da oficina mesmo é Culinária dos Orixás, tá? Eu tô aqui no Ibaxatubi Fumedejá. A gente vai fazer agora algumas apresentações e algumas atividades práticas para que vocês possam obter um pouco do conhecimento da culinária afro-brasileira dentro do candomblé, do qual nossa oficina se destina a compartilhar esse conhecimento. Sejam todos bem-vindos, eu espero que seja de muito axé e aproveitamento para todos. E aí eu meio que decidi fazer essa parte aqui da oficina como meio que um vlog. Então a gente vai agora conhecer alguns dos materiais que são muito utilizados, que são principalmente muito essenciais para a nossa oficina acontecer e para a comida ser elaborada, para a comida ser preparada. A gente precisa de alguns materiais, a gente precisa de alguns elementos básicos para que isso aconteça. Tá? Tô entrando aqui na cozinha. Quero mostrar para vocês aqui a cozinha do Ibaxatubi Fumedejá. Provisória. A gente tem um projeto grande aqui dentro do terreiro de construção e a gente tá com essa cozinha por enquanto, mas a gente pretende que a lá de dentro, né, vai ser dentro do templo mesmo, ela possa funcionar como uma cozinha dos orixás, e essa daqui seria uma cozinha para as comidas do dia a dia, quando tiver função, as comidas das festas, né, quando a gente voltar a ter festas normalmente, que no momento é realmente bem delicado, estamos vivendo essa pandemia, mas na fé dos orixás que tudo vai voltar como era antes, ou quem sabe até melhor, com melhor consciência de todos os nossos atos, com maior reflexão, e a gente consiga seguir nesse caminho da fé. Então eu vou aqui mostrar para vocês alguns dos materiais muito importantes para que a gente possa conseguir preparar essas comidas sagradas. Então, nessa parte eu queria mostrar para vocês alguns dos utensílios que são muito utilizados, né? Principalmente quando a gente fala de panelas, certo? É interessante que a gente tenha, né? No caso de quem tem uma casa de orixá, no caso de quem tem um costume de estar fazendo comida, de estar fazendo oferenda, quem tem um fluxo de movimento grande para isso, é interessante que se tenha essa variedade, certo? A gente precisa de panelas grandes, médias, né? A gente tem aqui uma média, digamos, uma média, né? Essa panela média, ela vai servir dependendo da quantidade que você quer oferecer, da quantidade que você quer ofertar ao orixá, da quantidade que é necessário para essa comida, certo? A gente tem aqui também a cuscuzeira, que é muito importante para uma das comidas que nós vamos ver logo abaixo aqui na sequência das comidas de orixá, das comidas do candomblé, certo? Para ser cozido no vapor, e várias coisas podem ser feitas no vapor, certo? A gente tem um utensílio muito importante, que é a panela de pressão, principalmente pela questão do nosso tempo, né? Hoje, sim, a gente às vezes precisa realmente em um dia fazer uma comida, em um dia preparar um alimento, e aí a gente usa a panela de pressão porque ela realmente apressa esse cozimento, apressa essa preparação. Não modifica a qualidade, né? Ela não modifica o estado, né? Se a gente precisa de um milho mole, ela vai deixar esse milho mole para ser comido, né? Para ser bem digerido, até mesmo se quisermos comer dessa comida, ela vai estar boa, ela vai estar em bom estado, ela vai estar excelente para ser consumida, certo? Então, a gente usa muito panela de pressão. Eu gosto muito porque tem essa facilidade
E assim, aqui na casa, né? Assim como a gente tem costume. E a gente seguindo a questão da evolução humana, né? Da evolução dos tempos, a gente acaba realmente espremendo nosso tempo para muitas coisas. Antigamente, as pessoas elas utilizavam do tempo que elas tinham para fazer essas comidas, como os feijões, os milhos, os tipos de milho, eles eram deixados de molho de um dia para o outro. O feijão fradinho também era deixado de um dia para o outro para ficar bem mole. E ali só ferventar na água, ali aquela fervura, já deixava ele no ponto de ser trabalhado. E hoje a gente até pode fazer, mas pela correria do tempo, às vezes não conseguimos. Então a gente achou essa solução da panela de pressão, uma tecnologia, né, que vem a partir do Orixá Ogum, a partir também da nossa ancestralidade, que deixou isso pra gente, e a gente consegue fazer as comidas de uma forma mais rápida. Essa aqui é uma panela grande, né, como eu falei, ela vai depender da quantidade que você quer fazer. E aqui a gente, dentro dela tem uma pequena, que também vai servir para a quantidade que a gente quer fazer, certo? Um dos utensílios bons e que a gente sempre usa são as bacias de louça, certo? As bacias de louça, para a gente fazer justamente a finalização dessa comida, né? A gente coloca a comida do orixá aí, enfeita, né? Coloca os elementos que precisam marcar aquela oferenda. E assim a gente vai no ibá do orixá, a gente vai num local sagrado da casa ou da natureza, certo? Se você for na natureza, obviamente você não vai deixar um material desse pelo fato dele não se degradar muito fácil, certo? Hoje em dia a gente é muito adepto até mesmo da cabaça, que eu vou mostrar para vocês, que também serve como recipiente para colocar essas oferendas e ser entregue à natureza. E ali a gente vai ter uma oferenda completamente orgânica, que vai se degradar naturalmente, não vai agredir nem um pouco a natureza. Aqui a gente gosta muito de usar a forma, certo? Para enfeitar mesmo, a gente gosta de deixar enfeitadinho, certo? A gente, por exemplo, uma eboiá, a gente coloca aqui e aí a gente faz a forma de um bolo para ficar bonitinho e enfeita com camarão, enfeita com todos os elementos necessários para a gente deixar a comida mais bonita, né? A gente é muito ligado a essa questão da estética, né? É isso que eu tô falando para vocês. Isso não é uma regra de axé, isso não é um fundamento, certo? Mas é bastante utilizado. E a gente tem essa questão de realmente mostrar o que a gente quer de melhor para o nosso orixá, a gente quer mostrar o que tem de melhor para nossa divindade, que a gente está ali entoando cânticos, que a gente está fazendo algum pedido. Então eu sou adepto, sim, dessa arte, né? Sou adepto dessa técnica, podemos dizer assim. Para mim não há nenhum problema, né? Porque a essência ela está na comida. Acredito que não vai fazer diferença eu deixar ela agrupada ou ela enfeitada. Eu acredito que ela enfeitada ela traz até um axé maior, porque o orixá consegue ver a nossa dedicação para ele. Aqui a gente tem essa cumbuca de louça também. A louça é muito usada, né, no candomblé. A louça é muito usada nos rituais. Então a gente tem aqui a louça, essa cumbuca de louça, que também ela pode vir aqui ou também ela pode servir como forma. Eu posso colocar aqui e desenformar e ter a comida nesse formato, do qual ficará dentro dessa cumbuca de louça. A bacia de ágate é muito utilizada. A gente também consegue oferecer aqui dentro coisas, a gente consegue um material leve, um material bem durável, né? Hoje em dia ele não é tão barato, né? Mas já foi um dia bem barato. E também a gente serve muito para, por exemplo, a gente quando for fazer o acarajé, eu gosto muito de botar a massa aqui, né? Para poder descansar, né? Dentro da bacia de ágate.
não tem nenhum segredo, não tem nenhuma fundamentação. Para isso como eu falei, a questão da estética, né? Eu gosto de deixar tudo do orixá assim muito bonito pra gente fazer. Então às vezes eu deixo aqui a massa descansando e aqui eu pego e vou preparando e aí eu já coloco numa outra bacia de ágate ou até mesmo numa panela de barro para poder ficar melhor de preparar essa comida. Nós temos outros elementos também que a gente vai utilizar dentro da cozinha. A quartinha, ela também é muito utilizada, né? Principalmente para colocar líquidos, né? Esse é o objetivo principal dela, ser recipiente de líquidos. Então a gente também tem esse material aqui descendo. Eu vou descer aqui um pouquinho para vocês verem que são os diversos tipos de grãos, de alimentos que nós usamos para fazer as comidas. Né? Utilizamos esse espaço aqui para fazer uma espécie de dispensa desses alimentos que sobram ou que são comprados para que, caso haja alguma necessidade para ser usado, para servir para alguém, a gente já tem aqui e não precisa sair para comprar, certo? Outro elemento muito importante também são os pratos, né? Os pratos são muito utilizados de louça. Esse aqui é de vidro branco, que também cumpre o mesmo papel, né? Está muito ligado à questão da cor. E a gente utiliza para, por exemplo, aqui o ebó de casa, a gente coloca aqui os elementos em cada prato, né? Cada um colocado de forma para que possa ser recipiente desses alimentos, tá bom? Vindo para cá, a gente tem alguns copos, mas esse aqui é muito mais pessoal, é muito mais pra gente tomar água, né? Esses copos aqui para alguma visita chegar, certo? A gente tem aqui também os temperos, né? Como eu já falei, vocês viram no e-book aí, que eu compartilhei com vocês. Esse aqui é o azeite de dendê. Nós temos aqui também o azeite de oliva. Né? E aqui a gente guarda alguns dos elementos, dos grãos que acabam sobrando do pacote. E aí é um pouco complicado deixar lá, porque acaba entrando algum bicho, alguma coisa. Então a gente prefere guardar em recipientes assim, mais vedados, que podem auxiliar na conservação deles. A gente também tem aqui um elemento muito importante dentro de uma casa de candomblé, a gamela, certo? Essa é uma gamela redonda, mas existe um outro tipo de gamela, que seria a oval, que é muito utilizada para Xangô. No caso da oval, essa daqui também se utiliza para Xangô, mas a gente também tem uma divindade chamada Airá, que a gente utiliza mais dela para fazer as oferendas a ele, certo? A gente vai ter uma aula falando sobre a comida que vai aqui dentro, que é o amalá, dentro desse material, desse recipiente, chamada de gamela, que é um elemento feito de madeira, como vocês podem ver, todo em madeira. Alguns deles podem ser trabalhados, né, com desenhos, aí vai muito do gosto da pessoa, certo? E aqui a gente faz também a oferenda a esses orixás, né, orixá Obá, orixá Xangô, orixá Airá. Todos eles levam esse tipo de elemento, todos levam esse tipo de material como recipiente. Então a gamela é muito importante também dentro de uma cozinha de orixá, certo? O intuito maior do vídeo, do curso, é mostrar para vocês, né? Assim, muitas pessoas talvez não estejam dentro de uma cozinha, né? Mas elas têm curiosidade, né? Muitas pessoas de fora da religião. E a gente está aqui para mostrar e dizer que não há nada demais, né? A gente realmente faz tudo com muito amor, com muito carinho, com muita satisfação ao orixá. E assim a gente alimenta a nossa fé e segue nossa caminhada espiritual, certo? Aí a gente também tem um elemento muito importante, que são os alguidares. Deixa eu tirar aqui. Os alguidares, certo? Aqui eles estão todos assim porque foram utilizados para uma oferenda que foi feita aqui há uns dias,
certo? E eles estão lavadinhos e aí, para poder ser guardado, a gente deixa ele assim, emborcado, né, para que a água desça, né? É importante que, assim, não fique nada de água, né, assim, dentro deles, porque pode também gerar proliferação de mosquitos, né? A gente tem um grande problema aqui no Brasil da dengue, né, do Aedes aegypti, na verdade, que pode transmitir vários tipos de doenças. Então a gente também lembra disso, tá? Aqui tem uma panelinha de barro também que é muito boa para ser utilizada. Aqui a gente consegue também colocar alguns materiais, alguns alimentos, né? E preparar também alguns alimentos dentro dela. A gente tem aqui o pilão, certo? Esse aqui é o pilão de uma boca. Algumas famílias não usam o liquidificador. A gente coloca aqui os grãos aqui dentro e a gente pega a mão de pilão e vai pilando, né? Como se fosse um mini pilão que a gente faz com alho, né? Geralmente em casa. A gente também tem essa tradição do pilão grande, no qual a gente vai utilizar. Nessa oficina eu não vou falar muito sobre isso, eu estou mostrando para vocês que existe essa possibilidade, que existe essa tradição, tá? Mas aqui a gente não vai precisar dele. A gente vai mostrar de forma mais simples e mais rápida como preparar essas comidas. A gente tem aqui também um elemento muito importante, que é o liquidificador, né? Como eu tinha falado da questão da panela de pressão, o liquidificador também entra dentro disso, né? Existem algumas críticas sobre a utilização desse material, desse eletrodoméstico, mas como eu havia falado, nós já estamos numa era da tecnologia, nós já estamos numa era muito à frente dos nossos antepassados. E na época deles realmente não existia nada disso, né? Tanto não existia por não ter sido criado, como não existia pelo fato deles não terem acesso a esse tipo de material, a esse tipo de eletrodoméstico. Não havia dinheiro para eles, não havia recurso financeiro para que eles pudessem comprar um liquidificador e fazer as oferendas utilizando esse eletrodoméstico, certo? Então aqui a gente consegue triturar, certo? Triturar grãos, a gente consegue fazer tempero, a gente consegue fazer muita coisa aqui com ele, certo? Algumas comidas que precisam ser virar farinha, a gente consegue fazer aqui mais rápido, certo? E é bem utilizado em todas as casas de orixá, né? A maioria, pelo menos, ela utiliza. Existem algumas tradições, existem algumas casas que uma festividade, que seria a festividade das águas de Oxalá, que a gente, por respeito, né, por tradição, a gente não utiliza o liquidificador para pilar o milho branco, né? Então acaba que se torna algo ritualístico, né? Dentro dessa festividade, a gente acaba fazendo esse tipo de ritual e acaba realmente se tornando algo espiritual, né? Não é apenas uma regra por ser regra, mas dentro dessa festividade a gente acaba fazendo dessa forma com o pilão. E aí nós temos também alguns utensílios menores que vão auxiliar a gente, né, nessa jornada, tá? Mostrando para vocês uma totalidade. Não é obrigado vocês terem tudo, certo? Isso aqui é para mostrar para vocês meio que um dia a dia de um terreiro, né? Então a gente tem aqui a peneira que vai servir o que ela realmente serve, né? Peneirar alguns alimentos, né? A gente extrair, separar o alimento do líquido, né? No caso, por exemplo, do milho branco, a gente vai ter, claro que uma proporção maior, para poder a gente separar a água do milho branco, que a gente também utiliza, do milho branco. Assim a gente vai ter as duas substâncias, os dois elementos separados e vamos poder utilizar de acordo com a necessidade ritualística de cada um. A gente também tem aqui, muito importante, a faca, né? Para a gente poder cortar a cebola, para a gente poder cortar alguns outros elementos, né? Principalmente alguns legumes e verduras que a gente utiliza, né, na cozinha,
certo? Então ela é muito importante pra gente, né? A colher de pau, certo? Para não agredir tanto o fundo da panela, né? E acaba se tornando mais prático para a gente poder manusear e para a gente poder manipular as comidas, né? Dentro da panela. Tá bom? A gente também tem aqui esse soquete. Na verdade, eu peguei isso aqui muito do Rio de Janeiro, né? A gente também tem outras formas de ter um soquete, digamos assim. Que, por exemplo, a gente às vezes precisa amassar um feijão, a gente precisa amassar alguma comida, a gente pode usar o velho copo, né, assim, e amassar, mas aí eu preferi comprar logo um soquete para a gente conseguir amassar inhame, né, enquanto ainda tá quente, né, que fica mais mole. E aí ele já seca naquele formato amassado, né? Naquele formato já pronto pra gente fazer bola, pra gente fazer esse tipo de formato também dos alimentos que vão enfeitar e vão ser parte do ritual. E aí, gente, espero que vocês tenham gostado dessa aula, certo? Foi uma aula breve explicando alguns dos materiais, né? Se eu tiver esquecido de algum, quero que vocês comentem aqui, mandem e-mail pra gente poder adicionar essa informação aqui no curso e melhorar cada dia mais, mas espero que vocês tenham gostado. Um beijo e até a próxima aula.